O Luiz está levantando a mão aqui, ele vai te fazer uma pergunta. O Luiz é meu irmão, tá? Oi, Tina, boa noite. Tem duas perguntas que mais ou menos vai ser em uma. Assim, você fala do punk, mas é o anarcopunk, e dentro disso que eu estou perguntando, qual era a mensagem mais ou menos que rolava dentro dos fanzines por esse ambiente de bandas e punks? Então, a gente estava até conversando, né, que o pessoal tem uma imagem do punk do gangue, né, do gangstyle. Mas, como a gente meio que todo mundo estava no mesmo espaço, pelas mesmas causas, ali, aqui, né, aqui em Santo André, e Zona Leste e tudo, a gente tinha causas muito identitárias, assim, né? Então, acontecia de uma forma meio que natural e muito mais de resistência do que de ganguismo, na verdade, né? Então, a gente já brigava 30, 35 anos atrás por espaço da juventude, que a gente não podia ocupar, por exemplo, uma casa de cultura que tinha no bairro, que era uma associação de moradores na época, né? Não tinha ainda as casas de cultura. Então, eles não deixavam por causa do visual, por causa de, sabe? A gente começou a ocupar a parte de fora, a gente fazia oficina na porta de fora, a gente fazia show na porta de fora. Todo fim de semana tinha polícia lá para tirar a gente. No fim, eles acabaram até... são todos de menor, não tem o que fazer. Eles estão aí escrevendo, cantando, né? Mas a gente queria era a voz, queria que as pessoas... né? Então, ali na Sapopemba mesmo, tinha invasão, a polícia vinha, tirava as pessoas, né? Então, falava, por que elas não podem ficar lá? Porque o espaço está aberto, né? Está abandonado. Então, as lutas eram essas, né? As causas feministas. Então, a gente já tinha uma visão, até porque a gente recebia muito fanzine gringo também, né? Então, acho que a gente estava muito ali, e a questão dos sindicatos aqui do ABC, das greves, era muito forte. Então, a gente foi nesse movimento. Então, essa parte de gangue acontecia muito em São Paulo. Quando a gente ia para lá, realmente o bicho pegava. Sendo do ABC, ainda fodeu, né? Mas a gente sempre... Tanto que a metade da galera ou é professor de história, advogado, então você vê que educador social, a gente acabou todo mundo nessa vibe, assim, sabe? Um ou outro só que... Ou as bandas, né? Que nem o pessoal que tem as bandas ainda, as letras, o que fala, o que diz, ainda são as mesmas coisas de 30 anos atrás, né? Infelizmente. Sim. Uma coisa aqui, porque eu e o Luiz, né, a nossa diferença de idade é muito pequena, então a gente pegou esse período todo de 64 em diante juntos, né? A gente tem a mesma geração. E a gente entrou no movimento do punk vindo por uma questão das revistas que eram lançadas na época. Era revista, não era fanzine. Uhum. Tinha uma revista chamada Grilo, que foi a novidade mesmo dos quadrinhos no Brasil. Ela que trouxe o Robert Crumb, Julius Pfeiffer, essa galera toda. Inclusive, o que hoje, né, virou a coqueluche, que é a turminha do Charlie Brown. Não, mas então, na época, assim, trouxe o Guido Crepá para a gente, né, da Valentina, trouxe toda essa coisa que era uma novidade enorme, né? Era como eram as bandas de rock para a gente na época, né? Você conseguiu ouvir um Emerson Lake and Palmer, Tarcos, cara, aquilo chegava a pesar no braço, né? De tanto som que era, né? Rory Gallagher, John Winter, Jimi Hendrix, isso eu estou falando lá, final de 60, início de 70. Então, depois veio aí já o Enfio, né? A grande importância do Enfio para a gente nas revistas dele é porque ele tinha uma luta muito grande com relação à questão da onomatopeia. Uhum. Porque a onomatopeia dos quadrinhos era sempre em inglês. E ele veio abrasileirando essa coisa, né? E aí depois a própria revista Grilo e outras revistas que vieram adiante, eles abrasileiravam aquela coisa da onomatopeia, né? Porque todos os sonzinhos são em inglês.
E eles trouxeram para o português, que facilitava a gente de saber o que é genife, o que é IMAC, né? O que é isso, né? O que é isso. Então, além da própria história do Enfio, né? Então, mas eu digo que essa, para mim, foi uma grande importância no sentido de uma revolução, embora ele não fosse um fanzinista, porque já era dentro do sistema, né? Ele teve até nos Estados Unidos, dentro de um sindicato, e depois ele se aborreceu profundamente, que ele achou que o sindicato fosse igual aos sindicatos que a gente conhece no Brasil. Mas não era. Os sindicatos lá eram produtoras de revistas, como se fosse produtor mesmo, empresário. Então ele entrou, daqui a pouco ele teve que começar a fazer o Fradinho colorido, as histórias coloridas, e não pode falar disso, não pode falar daquilo, porque tem o American Way of Life, aquela coisa toda do povo americano, que o Robert Crumb quase que ele se ferra nas Epic Comics por causa disso, né? Então ele acabou desistindo e saiu, porque ele teve que colorir, né, os bonequinhos dele, e os bonequinhos dele não podiam mais ter a crítica que tinham, então ele desistiu. O Robert Crumb tem uma história dele, que ele vai falar isso nas Epic Comics, lá, bem lá atrás, onde ele vai falar dessa coisa da tradicional família americana, né, essa coisa toda. Então eu não vou contar aqui não, porque a história é pesadíssima. E isso aí quase que valeu a expulsão dele das Epic Comics. Continuou, né, mas valeu quase que a expulsão dele. Sim, ele é um dos únicos ainda a tomar um posicionamento no mundo, né? Eu tenho uma admiração dele desde a adolescência, assim, eu falo, cara, o cara se posiciona e é aquilo, né? Hoje ele é exilado lá na França. Eu gosto muito também. Sempre gostei, desde que eu conheci, né, através da revista Grilo, sempre gostei muito. Fritz, o Gato, é fantástico, né? O traço, né? Isso, muito bom, muito bom. Mas aí, então, a gente veio, né, com essa história da revista Grilo, dessa batalha do Enfio, e depois vieram vindo, né, foi desmembrando a coisa da revista Grilo, passou a sair outras revistas trazendo para a gente Valentina, do Guido Crepá, o marido da Valentina, Neutron, né? Aliás, eu tinha todas elas, né? Eu tinha essa coleção. E isso veio trazendo para a gente um universo novo, que a gente foi entrando com a coisa do rock e com a coisa da perseguição política, né? Da ditadura, das proibições, das censuras. Então, a maneira que a gente conseguia de colocar as nossas ideias, né, e a nossa voz para fora, claro que jamais seria através de uma revista dessa, porque ia ser cadeia de imediato, né? Então, a gente começou a fazer um fanzine, eu, meu irmão, mais um grupinho de amigos. A gente começou a fazer naquela época ainda do mimeógrafo, chamava-se Selva Negra, inclusive, né? A gente começou a fazer e daí ele enveredou mesmo para artes plásticas, fui para o teatro, e a gente parou um pouquinho do fanzine, como produção de fanzine, mas não como consumidor dele. Porque nessa época a informação que a gente tinha era sempre informação subterrânea. Sim. Não, era informação fora de sistema, porque você andar com um livro mesmo na rua era complicadíssimo. Né? Porque aquele livro... quadrinhos, até o início da década de 90, era proibido, né? Não era uma leitura indicada, mesmo os mais juvenis, assim, você entrava na biblioteca, na parte de gibis, assim, você via o que podia, o que não podia ler e tal. E tenho vários amigos, assim, que foram perseguidos, né? São senhores, avós, já, assim, eles sempre contam, assim, e a gente mesmo que estava começando a produzir charge, quadrinho, Baraldi aqui no ABC, né? Que é uma pessoa muito querida por nós. Você vê que as pessoas acham que é um perigo, né? Na França, as pessoas morreram por charges, né? Então... Sim. Ué, nessa época, quando eu fui comprar a revista Grilo, isso eu tinha, acho que 13 anos, 14 anos. Eu fui comprar a revista Grilo, chego na banca, e o jornalista só me diz o seguinte: a revista Grilo está onde devia estar há muito tempo. Ele queria dizer que estava na cadeia. Aí eu, com meus cabelos longos, eu falei, eu vou sair batido, porque isso não vai dar certo para mim. Não vai dar ruim. Não vai dar bom para mim, não. E saí, né? Então, tinha essa coisa da perseguição mesmo, da repressão. Bem, eu, na minha juventude toda,
eu era acostumado a ver o mundo através de cano de fuzil e de metralhadora, né? Porque eu saí na rua e toda hora vinha a polícia para me dar geral, para dar batida. E era um simpaticíssimo, né? Cadê o bagulho? Cadê o gererê? Era assim, né? E ia fazendo aquelas perguntas capciosas, né? Você mora onde? Aí eu dizia, tá indo para onde? Eu dizia, então você mora lá e tá vindo para cá para te pegar, né? Tipo, Fazer o quê, né? Isso era muito bom, é legal, porque, de uma certa forma, treinou a gente, né? É. Cair em furada, para não cair nas pegadinhas. A gente foi aprendendo muito com isso. O sistema é esse, né? Eles não querem que você tenha voz, não querem que você tenha acesso e não querem que você saia do submundo, né? A ideia é essa. Tanto que a gente está fazendo agora, né, que meu irmão é o coordenador do fanzine, que eu te falei até, né? O nome do fanzine chama-se Esterco, Fanzine do Cu do Mundo. E eu falo muito com o Luiz, o Cu do Mundo é o nosso lugar de fala. Porque eles dizem que a gente está nesse lugar. Sim, e mal sabem, né? Pois é. E esse lugar de fala é um lugar que a gente, a princípio, não quer sair. Se tiver que sair, mas por conta do nosso trabalho e do nosso esforço, beleza, não tem nada contra isso, não. Sim. Mas eu não gostaria de passar para o lado de lá e me olhar para o lado de cá, porque não ia dar bem, não. Não ia ficar legal eu me ver sendo um tremendo de um canalha, né? Então, a gente prefere o lado de cá. Mas a questão é o seguinte, nesse lugar de fala, a gente está... Tem um nome que eu não consigo pronunciar, então não vou perguntar se é conhecido. Espero que seja. Yamazaki Kenel Victor. Eu não conheço. Bem, então, esse lugar de fala é o local onde a gente luta por liberdade, onde é lugar de seres humanos, onde é lugar de igualdade, onde é lugar de fraternidade, é lugar de uma outra história, né? É lugar de João Vitor. Então, é um lugar disso. Eu tenho Qual falado... é o nome do João Vitor? Wolf Krill? Tem um lobo aqui na frente. Esse é o cara é B-Boy. B-Boy. Então tá, você conhece. Eu não sei como é que ele tem o link. Tá tranquilo. Bem-vindo. Não é isso, Wolf Krill? Não, eu não sei. A foto dele aqui é um lobo, uma raposa, sei lá. Ele é professor de break, dança. Deixa eu fazer um parênteses nisso que você está falando. Eu fiz um caminho diferente do seu, que eu admiro, aplaudo bastante, mas é como o Paulo está falando, eu venho de uma geração sexo, droga e rock and roll, né? São um pouquinho, como a molecada na rua diz, mais antigo. E eu peguei o primeiro dia do golpe militar e nós morávamos na rua do Palácio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que ainda existe Guanabara e Estado do Rio. E por muito tempo nós vivemos numa área de segurança nacional, é o que o Paulo está relatando. Mas eu tinha acesso aos diretórios acadêmicos, então eu ouvia, eles falavam para a gente, eu era moleque, mas eles falavam, e eu fui tendo um pouco de visão do que estava rolando de fato, né? E fui para o underground. Aí, eu, como era artista, mas aqui em Niterói, ou era música, era rock, ou era fotografia e quadrinhos. A minha paixão era quadrinhos. Então, Spirit, aqueles mais clássicos assim, né? Eu apaixonado. E a produção de quadrinhos no Brasil era muito pequena. Tinha umas tiras no Jornal do Brasil. Acho que o Globo talvez. Né? Fantástico. Esse aí, né? Isso aí é minha paixão. Adoro. Pois é, aquilo ali eu tentava imitar. Tinha um amigo meu, que Paulo viajou comigo, nós fomos para Ouro Preto, e esse cara aí eu não conheço não, Paulinho. Esse cara, não sei o que lá, sei lá quem é. Yamazaki, é seu amigo, Tina? Não conheço. Também não. Aí fomos lá para Ouro Preto, e era o mais barato, que era um fiz. Só um tempinho aqui, deixa eu explicar para o pessoal que chegou depois.
porque a gente já teve a sala invadida 3 vezes. Então, esse aqui já parece um outro invasor, porque já botou aqui e começou a botar coisa. Se invadirem mesmo, eu vou derrubar a sala e a gente manda link para outra sala, tá? E a gente continua o papo. Aí lá em Ouro Preto, Tina, era assim, porra, festival de inverno, de estudantes, mas foi invadido por hippie, beatnik, living theater, e muita maconha, muita bebida. E um amigo nosso, ele fazia Você conhece o Eduardo Ruiler? Não. Não. Tá. E ele fazia história em quadrinhos. Ó, entrou, pode derrubar. Entrou, Paulinho. Cuidado que vem outro, hein? Esse João Vitor aqui, que botou agora. Tira ele. Eu tirei. Vamos lá, continua. Aí o quadrinho, ele vivia a noite lá do festival e no outro dia ele aparecia com a história em quadrinho de tudo que tinha rolado. Era muito divertido. Nossa. Mas o caminho, Tina, foi pelo underground, eu me tornei autodidata e em São Paulo eu participei em 73 da Bienal Internacional, era apenas o Luiz de Niterói. E fiquei no hotel ali na São João, primeira vez que eu viajei de avião, e acho que o microfone está aberto, e participando de uma abertura de Bienal Internacional. Eu apaixonei por São Paulo, adoro São Paulo, sempre que eu vou, passeio pela Paulista, mas tem que dar uma ida na Galeria do Rock, né? Tomar uma cerveja no podrinho. Não é? Caraca, não tem jeito. Então, esse ambiente. Aí o Paulo falava muito de fanzine, virou fanzineiro. Eu participei da primeira reunião do fanzine dele e participei de outros números. E participei agora desse América Latina e Caribe. E estava com esterco na mão há muito tempo. Porque houve uma reunião aqui em Niterói para fazer uma revista de cultura, promovido por um gabinete de vereador, e estava tudo indo bem até que qual vai ser o título? E ninguém achava um título. Aí um cara falou assim, pô, pode ser qualquer título, pode ser esterco. Eu falei, opa, esse esterco é meu. Foi você que deu a sugestão. Pois é, Tina, eu tô com o esterco há 8 anos na mão e não sabia o que ia fazer com essa bosta. É o momento certo de soltar merda. Soltar merda. Aí o Paulo vai e fala assim, pô, que nós estamos no cu do mundo, e no cu do mundo eu falei, porra, Paulinho, agora é hora de eu botar o esterco na rua. Aí fui pegar a minha turma, né? Eu estou no grafite já há um tempo. Eu estou com a molecada aí em São Paulo é picho, aqui é charpia. Então é a cultura de rua. Eu gosto muito. Né? Aqui não tem assim circulando fanzine. Eu estou acompanhando você, estou vendo as suas publicações, você compartilhando, e eu fico assim super interessado. Falei, Paulo, estou até falando muito, Tina, mas é porque a alegria de poder estar conversando com você, porque mas tem essa pegada. Eu tenho muito amigo grafiteiro, assim, inclusive uma amiga que está no meu coletivo. Ela ganhou, foi a primeira mulher a ganhar o troféu Sabotage, né? Ó, e aí a gente ri muito, porque eles estavam tão acostumados do universo ser masculino que o troféu veio premiado, não veio pensando que poderia ser uma mulher, né? A gente até brincou, falou, premiado, de peito. Eu estava numa galeria, fiz uma experiência num shopping aí bacana, estava tudo bacana, mas eu vendi uma obra e o que eu ganhei foi um tiquinho do dinheiro, nada. Aí eu saí, mas através dessa galeria eu conheci o pessoal do Beco do Batman, assim, por WhatsApp, e o cara, eu liguei para ele um dia, porque eu queria ver se eu trazia ele para Niterói. O nome do cara é Ninguém Dorme. Aí eu liguei pro... O Beco é fantástico. Pois aí liguei pro Ninguém Dorme. Não, nós estamos cicatrizados aqui há não sei quanto tempo, e nós cicatrizamos. Eu falei, cara, essa gíria aí do cicatrizado é nova, tudo novo para mim.
Mas, assim, como o Paulo abriu a fala ali, eu tenho curiosidade assim, são muitas, mas você diz que seu pai era comunista. E esse seu ativismo de punk e de fanzine e de escrever, você traz, porque você usou a palavra mágica, né? O libertário. Você traz essa que a gente conversa muito. Eu e o Paulo, eu estou acompanhando agora a anarquia e os grupos anarquistas. Eu me considero libertário, mas ainda não posso falar que eu sou anarquista. Estou aprendiz. Sou um aprendiz de feiticeiro muito pequeno. E o que eu vi, eu assisti, fechando assim a minha fala, eu assisti o Butinadas para entender o punk, e tem um outro daquele cara que é Altas Horas, ele entrevista um grupo de anarcopunks, uma molecada, Tina, uma molecada, isso é antigo, uma molecada, mas todo Serginho mundo... Grossman. Isso, todo mundo com uma Serginho consciência Grossman era libertária. garoto ainda. Uma consciência libertária, uma consciência de movimento, e bati, não, porque vocês são agressivos. Não, agressivo é o Estado, o agressivo é a polícia do Estado. Eu falei, caralho, porra, como é que eu não sabia disso antes? Quando a gente associa o punk, principalmente na adolescência, eu acho que a gente vai muito pela emoção musical, a rebeldia do corpo, né? Aquilo que explode, assim. Mas como eu acho que eu tinha já um pouco dessa resistência, assim, de filosofia mesmo, de vida, das pessoas ao meu redor, né? De fome, de jovens amigos amanhecendo mortos pela polícia na era do Maluf, sabe? Então a gente tinha um toque de recolher aqui. Então era toda sexta-feira fiel naquele horário, a cavalaria descia para revistar todo mundo. E assim, a gente não podia, por exemplo, depois das 8 na Coab, ficar zanzando, sabe? Tipo, era marginal quem estava lá nessa hora. Então podia ser trabalhador que amanhecia morto, né? Então, inclusive nessa época a gente até brinco, né? Nessa época bandido era procedência, né? Porque quem era da região não mexia com ninguém, protegia, né? Então, ali ninguém mexia com ninguém, não tinha essa, né? As pessoas se protegiam muito. E, e aí eu acho que isso causou um impacto na minha vida muito forte, né? Da fala do meu pai, do meu tio também, que até hoje, né? Que meu tio é meu segundo pai, eu perdi meu pai muito cedo. Então eles contavam de como era, muita coisa eu lembro, por exemplo, eles entraram, invadiram a minha casa para levar meu pai e meu tio preso, né? Eu era pequenininho. Então, uma pessoa trabalhadora, né? Então, cara, ele só estava querendo o direito dele né, de justiça. Então, isso para mim, eu já cresci diferente, assim, né? Então, eu lia coisas que ninguém lia, né? Eu gostava de livro, então eu sempre fui muito. Com 12 anos eu estava lendo Nietzsche. E aí isso teve uma influência muito. E meu pai, parece que ele sabia que ele ia partir cedo, porque ele sempre falou para mim: ó, o que eu vou deixar para você é educação. Então, o que ele me deixou foram livros. Então, quando ele partiu, eu fiquei muito agregada assim nos livros, né? Então, eu me taquei ali. E aí, imagina, você perde seu pai cedo na adolescência, você passa fome, você passa N situações. Minha mãe entrou em depressão, né? Estava grávida, então teve várias coisas assim para. Eu tive que virar o homem da casa, da situação, né? E a mais velha, então eu tive que trabalhar muito cedo, então não tive boi, ou trabalhava e comia, ou ficava em casa chorando, né? E aí você passa na escola várias coisas, né? Porque eu era toda magrela, toda nerd, a sapatão, porque andava com os moleques, né? Então foi tudo ao mesmo tempo. E aí eu fui falando, cara, ou eu começo a ligar para todo mundo que as pessoas dizem, ou eu vou viver minha vida e foda-se, né? Então eu preferi tocar o foda-se, né? E aí eu comecei a falar, quer saber, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu gosto, né? Então, bora lá. Então eu comecei a escrever. Então a escrita para mim sempre foi um desabafo, né? Então eu escrevia coisas muito pesadas, assim,
as minhas coisas, vamos dizer assim, né? Então eram as coisas, por isso que eu falo, a gótica baixava e sai de baixo, né? E aí você vê que aquilo era um desabafo para de repente não fazer outras coisas, né? Às vezes eu vejo hoje em dia, eu falo, cara, ninguém falava de depressão, né? De outras coisas. E se eu tivesse, acho que se eu não tivesse a escrita e todas essas movimentações, eu não sei se eu estaria viva hoje, sabe? Então eu sempre essas coisas me ocuparam muito e hoje em dia sempre que eu posso dar atenção, estar tá junto, presente, né? Então principalmente com a juventude, né? Você vê quanto a juventude, os pais, tipo, não entendem os adolescentes, né? Não, você vê que às vezes o cara desenha pra caramba, escreve bem, sei lá, né? Música, né? Geralmente grafite, né? Eu tenho vários ex-alunos grafiteiros que hoje já são até pais, assim. Os pais até batiam, né? Ah, seu vandalista. E aí você fala, pô, o cara tem uma puta referência, vamos investir nesse menino, né? Ó, oficina de tal, leva ele para tal lugar, para entender o que ele pode fazer para ganhar dinheiro com isso, se esse é um problema, né? Então, fazer sua marca de roupa, deixar registrado, vender sua obra, estudar, ser professor de artes, né? Coitada. Né? Então é isso. Certo. Tina, você escreveu para fanzines do exterior, você tem contato com o exterior. Eu tive várias vezes, porque minha filha mora em Paris, aí eu conheço uma galeria lá que é bem underground, que é o Le Lavo Matic, que aí tem fanzine, tem publicações curtas, grandes, tem revista, aí você pinta a lata de jet, aí põe lá, e tem camiseta, acha um pedaço de madeira, você pinta. Então ela é bem a rua mesmo. Essa é que eu conheci é o maior local de rua. E A maior provavelmente. fanzinoteca do mundo é em Paris. Pois é, aí assim, eu tenho curiosidade, porque aí você, que é a pessoa que conhece os fanzines, duas curiosidades. A primeira, o que você escrevia, mesmo gótica e não sei o que, e mandava para fora. E a outra é onde eu estou entrando com o Paulo nesse fanzine. Não sei se eu vou fazer outro fanzine, mas como ele falou, a poesia de mimeógrafo era muito forte na nossa época. E os comunistas, né, faziam as folhas, sentavam numa praça e levantavam e Geração deixavam contra o a bloco. cultura, né? A Pois geração. é. Você acha que você está bem mais envolvida do que eu, através do fanzine, nessa contracultura? Existe um espaço de contracultura, esquecendo o espaço político, né, de comunistas, anarquistas, existe um espaço já assim, mais de rizoma pela contracultura no Brasil, e o fanzine ele está conseguindo fazer essa comunicação como era na tua época, que você falou dos encontros das bandas? Olha, hoje eu vejo que não. Assim, ele as pessoas preferem as redes sociais, né? Tanto que a maioria dos shows, eventos, assim, até punks aqui, somente aqui no ABC, eu frequento todos, né? Sempre que dá, participo da maioria. Você vê que a galera não chega, nem sabe que é fanzine, muitos, né? Não é todo mundo, mas a grande maioria. E aí você vê que eles foram para outras vibes, né? Então, tipo, movimento de resistência e de repente mesmo fazer um CD de uma banda. Eles acabou que não associam, sabe? Assim, como era. Então, eu vejo que mudou bastante, assim. Então, os locais de resistência mesmo que tem fanzines são abaixo da contracultura ainda. Somos nós.